programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Dracar, moda masculina. Padaria e restaurante O Rei do Trigo. OCM Contabilidade. Guarujá FM, amor e alegria todo dia. Betel, Hortifruti. Estamos aí no ar com mais um programa Tuca Júnior na TV aqui pela sua ISTV. Olha, grande prazer ter aí você, né? Eu tô meio decepcionado, vou ser muito honesto com você. Já comecei o programa aqui, mas já tô decepcionado. Não vou poder rasgar a fantasia no carnaval, porque cancelaram o meu carnaval, né? Agora, como é que Rei Momo vive sem carnaval? Fala pra mim, hein? Olha o gordinho aqui, como é? Eu ia levantar um dinheirinho extra, já não vou mais, né? Não vou mais pra avenida. Bom, gente, com o anúncio realmente do fim do carnaval, até o feriado do carnaval, os caras limaram, né? Você não vai descansar, você não vai fazer nada, vai ter que trabalhar, meu filho. Você que ia rasgar a fantasia, não vai mais, tá bom? Mas olha, vamos começando aí o nosso programa Tuca Júnior na TV, agradecendo aí o nosso amigo Rodrigo aí na sua ISTV, com o seu contratempo, né? Acabou de deixar aí o ar e a gente entra aqui na sua ISTV até às 9 horas da noite, levando informação para você de toda a nossa região e agradecendo aí também, né, a todos aqui da TV Guarujá. Acabamos de chegar aqui também, 10 horas da noite, sempre aqui na TV Guarujá, com reprise no dia seguinte, ao meio-dia, né? Muito obrigado aí pelo carinho de vocês, muito obrigado aí pela audiência. E olha, final de semana diferenciado, né, em todo o litoral paulista. Praticamente foi o último final de semana, né, das férias, né? Vamos colocar assim, das férias regulares, né? E muita gente, eu pensei que ia ser um fracasso total por causa do anúncio de muita chuva, enfim, mas realmente abriu o sol, o povo vem mesmo, não tem jeito. São Paulistano desce e foi o que aconteceu esse final de semana. Mais uma vez, um final de semana bem movimentado, né, acima das expectativas de todas as pessoas que moram no litoral paulista, tá certo? Olha, hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, né, de Guarujá e Vicente Carvalho, o nosso querido Orlando Júnior está aqui conosco hoje. Orlando Júnior, presidente da Câmara de Diretores Lojistas aqui de Guarujá e Vicente Carvalho. E lógico, a gente vai saber aí, né, como é que o CDL, a Câmara de Diretores Lojistas, avaliou, né, todo esse período aí de férias com pandemia. Férias, entre aspas, né? Porque a partir do momento que você fica impedido de ir, de vir, as suas férias ficam também prejudicadas. E foi o que aconteceu realmente, né? Muita gente aí acabou aí ficando em casa realmente, deixando de gozar o descanso que estaria programado aí por lei. E aí deu no que deu. Mas quem vai falar isso aí um pouquinho é o nosso convidado especial de hoje, o nosso Orlando Júnior, presidente aqui da Câmara de Diretores Lojistas de Guarujá e também de Vicente de Carvalho. Deixa eu até cumprimentar o Orlando Júnior. Orlando, para a gente é um prazer ter você aqui mais uma vez. Olá, Tuca. Olá, amigos do programa Tuca Júnior. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui mais uma vez. Tá bom, Orlando, você está contente ou não? Não vai rasgar a fantasia, viu, Orlando Júnior? O pessoal do comércio aí deve estar meio bravo, não está não? É uma data importante para o comércio, né? Todo segmento acaba refletindo, ainda mais a nossa cidade, que é uma cidade turística de veraneio, né? Então acaba recebendo um público maior e isso reflete também no nosso comércio, né? Para o comércio não é uma boa notícia, infelizmente. Não é uma boa notícia, né? Esse vai ser o carnaval aí dos Pierrots, né? Todo mundo chorando. Mas olha, gente, é o Pierrot ou é o Arlequim que chora? Hein? Não, o Arlequim é o Arlequim? Então é o Arlequim, né? Esse é o ano. Gente, eu quero aproveitar e falar aqui dos nossos apoiadores. Olha, lembrando aqui da nossa Blumed Saúde, os melhores e mais modernos hospitais são da Blumed Saúde, né? A Casa de Saúde Dom Domênico aqui no Guarujá, Casa de Saúde em Santos, Casa de Saúde na Praia Grande. Gente,
todos remodelados, reformados, né, reequipados. Eles são top, é a última geração. O que você pensar, esses hospitais, né, eles são realmente os mais modernos de toda a região. Depois de todo o investimento, né, que o grupo da Blumed fez, traz para você aí a excelência, né, das casas de saúde aqui da Baixada. É a Casa de Saúde aqui, Dom Domênico no Guarujá, a Casa de Saúde de Santos e a Casa de Saúde Praia Grande. Né? Esse é o plano de saúde preferido do Santista, de quem mora na Baixada. Venha você também fazer parte dessa grande família. Falando aqui também da Art Gallery a London. E olha, gente, a Art Gallery a London lembra para você que obras de arte são investimento. Né? Decore aí o seu ambiente, comprando aí uma obra de arte original, exclusiva, contemporânea. Solicite aí o nosso portfólio aqui da Art Gallery a London. Né? É só você solicitar o nosso portfólio, as nossas obras de arte você pode avaliar aí no conforto do celular, é só entrar aí pelo WhatsApp. Mostra aí o WhatsApp aí da Art Gallery aí, por favor. Né? A Art Gallery a London, né? Olha aí, ó, é só você estar ali, tem no Instagram também, você pode fazer marcar aí uma visita, né, ao nosso ateliê, tanto aqui do Guarujá quanto de São Paulo, né, mas isso é tudo com hora marcada e é só entrar aí pelo Instagram, né, ou pelo WhatsApp, tá certo? Para você agendar uma visita presencial para você apreciar mais de perto aí as nossas obras de arte, tá bom? E a nossa clínica Amicão, do meu amigo doutor João Paulo Berchiavari Braga. Olha, quero mandar um abraço aí pro doutor João Paulo, lembrando que todos os cuidados com o seu pet, lembre-se, né, nós estamos aí com um verão atípico, muito quente, mas muito quente de verdade, né, e você precisa cuidar bem do seu petzinho. Muita água, muita hidratação, sombrinha, água fresca. Compra um ar-condicionado novo aí para ele, pro seu pet, né? Eu sempre falo para minha mulher, o ar-condicionado não é para mim, não, é pro cachorro. E é verdade, né? Vamos pro cachorro. Então aproveita e invista aí no seu cãozinho. E olha, todos os mimos, né, e todos os cuidados possíveis e imaginários você tem aqui na Clínica Amicão, Mário Ribeiro 350, loja 7, no centro do Guarujá, em Vicente de Carvalho. Deixa eu começar minha entrevista aqui com o presidente da CDL, né, do Guarujá e Vicente de Carvalho. Lembrando que o Guarujá e Vicente de Carvalho, principalmente o comércio aberto, né, aqui de Guarujá e Vicente de Carvalho, está aí naquela briga, né, entre o segundo, né, e o primeiro maior comércio de todo o litoral, brigando aí com São Vicente, evidentemente. Sempre aquela briga bem saudável, evidentemente, aqui com a nossa querida Célula Mater São Vicente. Caro Orlando Júnior, você tem uma empresa aí de designer gráfico, né? A sua empresa também é reconhecida aqui na cidade, aqui, né, como uma confecção o segmento de confecção, né? E agora volta a Z, a gente, todo mundo quer, eu já estava vendo aqui a minha gerente. Seu Orlando, queremos comprar uniformes aí, porque a minha filhinha vai voltar como é que está a produção? Está em vento e poupa, né? Continua-se a produção para uniforme? Já estão... Você acha que vai ter um bom resultado de vendas aí dos uniformes aí da rede municipal e particular, Orlando Júnior? Então, está tendo essa retomada? Está tendo a retomada, o pessoal está voltando, né, querendo voltar com os filhos no modelo presencial, né? Acho que foi um ano de adaptação, essa questão do online, mas você vê muitos relatos dos pais falando que não é a mesma coisa do que o filho está na sala de aula, né? Então também é uma forma que está aquecendo o comércio, porque é uma cadeia muito grande, Tuca. A parte de papelarias, a parte de uniforme escolar, né, e o serviço em torno das escolas, né? Foi um segmento que sentiu bastante, porque ficou praticamente fechado, principalmente na área infantil. Muitas escolas que a gente tem contato teve o número de matrículas canceladas. Eu vi muitas papelarias se fechando aqui na Baixada Santista, né, Orlando Júnior? Teve alguns casos teve fechamento, infelizmente, né? E agora está tendo essa retomada. Isso é bom para a economia, é bom para todo o comércio, né? Então, e a gente está sentindo na pele, e realmente agora chegando próximo à volta às aulas, teve um aquecimento muito grande, a procura aumentou muito mesmo. Muito, né? Então, gente, tudo programado para a volta às aulas na grande maioria das cidades
aqui da nossa região. Enfim, todos vão voltar, né, uns com carga plena, outros, né, fazendo aí o rodízio de 24 horas, perdão, de turmas, né, turma A, turma B. Se a turma for muito grande, vai ser dividido em turma C, né? Então você imagina aí, o seu filho vai para a sala de aula no máximo 2 vezes por semana aí, ou 3, né, dependendo do tamanho da turma dela, né? Se for uma turma pequena, vai dia sim, dia não. Agora, se for uma turma um pouco maior, vai uma vez a cada 3 dias que ela vai para a sala de aula, porque é isso que eles estão fazendo. No caso das creches aí, em toda a região aí também, cuidados redobrados, né? Essas páginas estão realmente muito preocupadas, né? Muito preocupadas estão as páginas aqui em toda a nossa região. Aí você vai dizer, mas, Tuquinha, por que as mocinhas que cuidam dos nossos bebezinhos quando entram na creche estão preocupadas? Preocupadas primeiro, né, com a possibilidade de serem contaminadas, né, e em segundo também a possibilidade de contaminar o seu filho, né, que fica uma dupla preocupação, não é verdade? Então ninguém quer ver uma criança aí contaminada, né, ninguém quer ver uma criança também contaminando, né, os profissionais aí dessa área. Eles estão dizendo que todos os protocolos estão sendo aí seguros, mas eu ainda sou a favor aí do vereador Naldo Perequê. Esse vereador, como eu disse, né, não é à toa que ele foi o segundo vereador mais bem votado aqui da cidade, é o vereador que está ligado realmente na situação. E o Naldo Perequê propôs na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Guarujá que todos esses profissionais da área da educação também sejam vacinados urgentemente, e aí inclua-se aí as páginas, inclua-se os professores. O retorno à volta às aulas é preocupante sim para essa categoria, né, dos professores. E Guarujá poderia sair na frente, né, no caso de uma sobra aí de vacina, né, poder aí proporcionar a vacinação dos funcionários públicos que estão também na linha de frente. Não pense que eles não estão, não, porque estão sim, né, porque mantém aí as suas atividades, né, mantém aí o atendimento ao público. Como outras categorias que também são fundamentais, motorista de ônibus, por exemplo, né, imagina o risco que esses senhores estão correndo aí, essas senhoras, né, porque tem muita senhora também, né, que dirige, né, você imagina aí os policiais, nossos policiais, né, que todos os dias atendendo ocorrências, 1000, né, os guardas municipais, e tem muitas outras categorias. O garçom, por exemplo, que está lá servindo você, né, o coitado também está sendo exposto. Né, ele pode ser um agente transmissor, mas também é receptor, né, pode acabar sendo contaminado. E muita gente no comércio, né, que está se arriscando, essa que é a grande verdade, se arriscando para poder sobreviver, né, Orlando Júnior? Exatamente, né? E servir, né? Falou, o comerciante, ele está ali na linha de frente totalmente, e às vezes as pessoas falam, mas fica aquela polêmica, deve abrir, não deve abrir, pensa na parte econômica, não, pensa em dar o sustento para a sua equipe, manter, né, com todos os cuidados, porque ele é o primeiro a estar na linha de frente, então ele está se expondo para poder servir a população. Verdade. E agora, me diga uma coisa, qual é o balanço que vocês fizeram aí, as câmaras de diretores lojistas, enfim, vocês devem ter uma central nacional também, né, Orlando Júnior? Sim. Né, e quais são as pesquisas, quais são os últimos dados aí, né, algum levantamento preliminar já foi feito aí dessas férias de verão ou não? Então, nós somos ligados ao SPC Brasil, né, o segundo maior banco de dados da América Latina, e somos ligados à Federação do Estado das CDLs, né? E dentro de todas as datas comemorativas é feito uma pesquisa, né, onde de desempenho, né? Temos uma expectativa de vendas, né? E a expectativa estava entre 3% e 5% para o Natal agora. Que foi, de crescimento, é isso? De crescimento em relação ao Natal anterior, né? E segundo o levantamento da própria Cielo, teve uma retração de 1,8%, né, a nível nacional. E aqui na nossa região a gente acredita que ficou por volta de 3% a menos, né, também de retração. Infelizmente, sentiu bastante essa questão da pandemia, impactou bastante. E por outro lado, cresceu as vendas do digital. Então, as empresas que foram para o digital acabou compensando e aumentando as vendas do digital. E quem depende do varejo tradicional de rua teve essa retração por média de menos 3%, Lucas. Agora, o índice de lojas fechadas aí foi muito grande, Orlando Júnior? Não, ainda bem, graças a Deus, a gente está acompanhando. Algumas lojas fecharam, infelizmente,
porém outras estão abrindo. Entendo. Então, uma acaba compensando. Está tendo um equilíbrio. Uma atividade encerra e abre-se uma nova atividade. Exatamente, né? A gente pega aqui, por exemplo, aqui na região da Enseada, ali perto do Carrefour, abriu grandes lojas, né? Tem um projeto para o outro lado também. Aqui em Vicente Carvalho também algumas lojas fecharam, outras estão abrindo, né? Na Baixada como um todo, né? Então, infelizmente algumas fecharam, mas outras estão abrindo também. E qual é o ramo que está sendo mais favorecido aí? O de alimentação continua sendo top, né? Porque ninguém pode ficar sem comida, né? E quais são os ramos que mais se destacaram aí nessa pandemia aí? Ou seja, proporcionaram lucro àqueles seus operadores? Então, Tuca, teve alguns segmentos que deram realmente um grande salto, né? O ramo de construção civil, então as lojas de material de construção realmente deu um grande salto, porque as pessoas acabaram ficando mais em casa, acabaram tirando do papel aquela reforma que estava aguardando, ou mesmo pintando, então foi um segmento que deu um grande salto mesmo. Depois também a parte de eletroeletrônicos, essa questão de câmera digital e acessórios para live, notebooks, acabou também todo mundo querendo ir mais para o digital, teve um grande salto. E o varejo nas datas comemorativas também deu uma boa aquecida, né? O varejo tradicional também aqueceu. Não tem dúvida, né? O pessoal, tem muita gente que está trabalhando em home office até agora, né? E realmente vai precisar de todos esses equipamentos digitais, né? Eu acho que o pessoal das cabeadoras aí também de internet deve ter ganho dinheiro a rodo, porque a internet é ruim, né? Fala sério, né, gente? Não tem uma empresa, né, que a gente encontra aí, olha, raras, eu não vou dizer nenhuma, porque sempre tem uma ou outra que se destaca. Mas olha, 80% dessas empresas te oferecem um serviço, te cobram caro, não cobra barato não, cobra caro, e olha, é uma porcaria. Pelo amor dos meus filhinhos, eu imagino o sofrimento, né, principalmente dessas pessoas que hoje estão sobrevivendo fazendo home em casa, né, o tal do home office, né? Escrito, traduzindo aí para o português, que o pessoal vai, que porcaria é essa de home office, escritório em casa, né? Só para você, ou escritório caseiro, vamos colocar dessa forma, né? Então, aí os caras, para deixar chique, falam que é home office, né? O home vem do lar, né? Então é o escritório caseiro, o escritório que você tem dentro da sua casa. E os caras tiveram que investir, evidentemente, né? Ninguém vai ficar trabalhando aí 24 horas sem condições, né? E para atender, para não perder o seu emprego, os caras investiram em internet, né? Você, cidadão, investiu na internet, né? E continua uma porcaria, diga-se de passagem, está pagando o dobro, mas ela continua, né? Mais ou menos pior, porque não dá para elogiar. Sinto muito, mas não dá para elogiar. E sem contar móveis de escritório que você precisa aí de manter pelo mínimo, né, de conforto aí para quem vai ficar tanto tempo em casa, para quem vai ficar tanto tempo aí em casa atrás do computador, precisa disso, uma cadeira ergométrica que eles falam, não? Tem ergométrica também. Então, aquela cadeira que te proporciona uma postura adequada para você não ficar aí depois com sequelas físicas, enfim. Então, essa parte acho que deve ter faturado bastante, né? E hoje eu vou entrevistar a doutora Patrícia Andrade, né, que é a nossa especialista em Direito do Trabalho, e eu ainda e muitas perguntas hoje são voltadas para o home office, né? Eu quero saber de um monte de coisa, que são curiosidades, né, que fazem parte do dia a dia. Eu quero saber, por exemplo, que o cara você está trabalhando em home office, né? Então você deixou de pegar vale transporte, deixou de pegar vale alimentação, um monte de coisa para fazer tudo dentro da sua casa. Todas essas despesas agora são... E quando você está cozinhando para você dentro da sua casa? E agora, é acidente de trabalho ou é acidente doméstico? A doutora vai ter que me explicar aí. Essa é só uma das dúvidas, né? Você está lá, não é verdade? Você não está trabalhando dentro de casa? Né? Antigamente você ia para um restaurante, você ia para uma lanchonete com o seu vale alimentação, e agora que você tem que fazer o alimento dentro da sua casa, né? E aí você se queimou lá fazendo o alimento. Como é que é? É acidente doméstico ou é acidente de trabalho, Orlando Júnior? Pensou nisso ou não? Realmente são uma dúvida boa, grandes dúvidas que o jurídico realmente vai ter que explicar, né? Então a doutora Patrícia está aí hoje, vai explicar essa e muitas outras coisas, né? Os direitos que o cidadão tem aí trabalhando em home office, né?
e quais são as responsabilidades do patronal também para com o trabalhador que está em home office. Sem contar aí outros, outros direitos trabalhistas que a gente vai estar discutindo hoje aqui no... Vocês vão ganhar uma consultoria grátis hoje da doutora Patrícia Andrade, tá bom? O meu caro Orlando Júnior, a gente está aí com a administração nova, 30 dias de administração nova aqui na cidade do Guarujá, né? E eu ainda estou aguardando a Zona Azul, viu? Ainda aguardo a Zona Azul. Essa é uma esperança antiga nossa porque, de olha, que não saia. dá, viu? A gente se arrisca aí no comércio aqui em Vicente Carvalho, no Guarujá, mas é impressionante, todas as vagas estão ocupadas, é impressionante. E você vai ver, os carros ou são dos funcionários, né, ou dos proprietários das lojas. Os caras não aprendem de jeito nenhum. E não adianta, se não regulamentar, a coisa vai ficar feia. Tipo passeando esse final de semana também em Bertioga, né, e também acho que tiraram todos os estacionamentos da Orla da Praia, exemplo, aqui na cidade do Guarujá. Mas eu não sei se ficou legal, não. Eu não sei se foi vantagem para Bertioga fazer isso, não. Mas tudo bem, né? Cada cidade toma a atitude que quer com relação ao seu trânsito. Mas aqui no Guarujá, essa reivindicação supera quase 30 anos, já está chegando, supera 20 anos, já está chegando aos 30. Com certeza, né? Essa é uma das maiores reivindicações da CDL, quase todos os ex-presidentes sempre lutaram por essa bandeira da Zona Azul, que é importante. Hoje a mobilidade cresceu muito mais, então, mais do que nunca, já passou o momento de a gente ter essa Zona Azul implantada, que ajuda até, Tuca, a exemplo de algumas cidades, na diminuição dos flanelinhas, né? Acaba ajudando bastante diminuir até isso também. Agora, me diga uma coisa, o Orlando Júnior, independente disso aí, como é que está aí os serviços aí para o comércio em geral por parte da prefeitura? Né? Então, porque a gente está falando só de um detalhe que é trânsito, né? Mas existe aí problema de limpeza, existem aí outros assuntos, eles estão correspondendo, está tudo certo, né? Está aí a contento do comércio? Então, Tuca, a gente tem conversado bastante com várias pastas, várias secretarias, né? Desenvolvimento econômico agora tem um planejamento muito grande para essa questão de alguns cursos ligados de capacitação junto ao SEBRAE, junto à CDL, como a SEG também, que vai ser importante, né? Trazendo essa questão do digital, questão dessas novas ferramentas e essas perspectivas para esse novo comércio, porque acabou que após o Covid as mudanças vão ficar. Então isso é importante, um grande apoio para os empresários, né? A questão também que a gente tem conversado bastante, principalmente a questão de segurança. Então até agradecer aqui o apoio que a Guarda tem dado ao comércio. Com a instalação dessa nova base aqui em Vicente Carvalho, realmente a gente vê muito mais a presença durante todo o dia e à noite também. Guarda, né? Uhum. Assim como o policiamento também, mandar um abraço policiais civis e militares também que estão juntos nesse aumento de segurança, principalmente nas datas comemorativas. E a questão de zeladoria tem algumas coisas que a gente pontua, tem sido atendido, né? E tem algumas coisas que a gente espera que avance um pouco mais também, principalmente a questão do trânsito, né? Que a gente quer que essa questão do trânsito seja mais regulamentada, principalmente aqui em Vicente Carvalho. Tá certo. E por falar em policiais, né, civis e militares, fica aqui meu repúdio aí, mais uma vez, lógico, ao governador de São Paulo, o João Dória, que, se vocês viram aí a semana passada, aí, logo no final de semana, né, agora o Ministério Público mandou realmente interditar lá o palácio, né, da Polícia em Santos, onde fica a sede do Comando Central da Polícia Civil. E eu sempre digo aqui o seguinte, né, o policial civil, que é o responsável pelas investigações, ou seja, comete-se um ilícito aí, todo mundo vai para a delegacia, etc. e tal, mas a apuração dos fatos é por conta aí dos nossos valorosos policiais civis. E interditado inabitável, né? Isso aí virou uma favela. Né? O trabalhador aí, o funcionário público aí que é policial civil, está sendo sujeito, ele tem que se sujeitar a trabalhar num local, né, que é incrível, não tem condições de trabalho, impressionante. Aquilo ali está pior do que uma favela, faz tempo que não investem, eles estão sucateando a Polícia Civil, né? O governo de São Paulo está sucateando a Polícia Civil há tempos. Né? Investem um pouco aí na Polícia Militar, porque faz o ostensivo, ou seja, é o que está mais visível, né? Mas esse serviço que é tão importante quanto, né, o ostensivo é o de investigação, que é o da Polícia Civil.
E é impressionante. Passa em qualquer delegacia do estado de São Paulo, qualquer uma delas. Entra lá dentro e vê se tem condições de trabalho. É impressionante o que eles estão fazendo com essa categoria, impressionante ao que estão sujeitando, né, o policial, né, o delegado, enfim, a trabalhar em condições subhumanas, essa que é a verdade, sem condição nenhuma de trabalho. É impressionante, impressionante. Né? Eu acho que 90% ou 99% das delegacias, todas elas precisando de reformas, de manutenção, todas elas precisando de gente, né? Porque também aí a Polícia Civil está com o seu quadro defasado. É impressionante o que fazem com a polícia, tanto a militar quanto a polícia civil. Mais ainda a Polícia Civil, que vem sofrendo bruscamente essa ação política negativa, né, de desmantelamento. Estão desmantelando, né, os responsáveis pela investigação, aqueles que correm atrás, fazem o serviço de inteligência que auxilia, inclusive, aí os nossos militares, os policiais militares que estão aí na ostensiva. É impressionante o que se faz. Isso é uma tremenda sacanagem, né, com essa categoria, né, que presta um valoroso serviço. Olha, palácio, aquilo ali não é palácio, aquilo ali é o muquifo da polícia. É isso aí, palácio da polícia, o caramba, é a favela da polícia, sujeitando o nosso profissional, o nosso trabalhador aí, que é o policial civil, trabalhando dentro de uma favela, porque aí, entra aí dentro e vocês vão entender o que eu estou falando. Né? É o descaso com a polícia, é o descaso, né? E eles não merecem isso. Pelo contrário, tem muita gente boa trabalhando na Polícia Civil, tem muita gente boa, né, que mereceria um apoio maior. Orlando Júnior, eu quero agradecer a sua presença, Orlando Júnior, e deixo espaço aberto para o complemento aí da sua participação, alguma reivindicação, algum agradecimento ou alguma crítica a ser feita. Obrigado mais uma vez, Tuca, pelo convite. Queria deixar aqui uma mensagem de esperança, né? Esperança não só para os comerciantes, mas assim para toda a população. Acho mais do que nunca essa questão das vacinas agora renasce um novo futuro aí pela frente, mais seguro, e que a gente possa voltar ao normal, né? Um novo normal, digamos, né? Onde a gente saiba que podemos abrir nosso comércio com tranquilidade, porque a pior coisa que tem, Tuca, é você não conseguir se programar. A gente acompanha de perto, vê a angústia dos amigos comerciantes com essa questão de final de semana pode abrir, não pode abrir só até as 20 horas, e o impacto é muito grande e negativo, né? E essa incerteza de não poder trabalhar prejudica muito. Então fica essa mensagem de esperança e que o nosso governador aí pense com mais carinho, principalmente na Baixada Santista, porque realmente não dá para entender se o vírus só contamina de sábado e domingo ou após as 20 horas, né? Acho que o comércio não é o principal causador, que a gente vê que os comerciantes estão preocupados sim em cumprir à risca todas as orientações da OMS. Então fica aqui uma mensagem de esperança para todos nós. Isso é uma grande verdade. Você entra aí no restaurante hoje, você entra aí numa padaria, né? O cuidado, né, chega ao cúmulo do exagero, mas é necessário, né? Ou seja, vocês não vão sair de lá de dentro contaminados, porque o cuidado que esses proprietários estão tomando, né, superam em muito o cuidado que tomam, por exemplo, na rede estadual, né? Em qualquer repartição estadual. Garanto para vocês. Até com EPIs, né? Com EPIs, com EPIs, com estrutura. Com tudo que preparam, né, para receber o cidadão naquele local, né? Eu garanto para vocês que supera em 1000 vezes, né, o que o próprio Estado faz. Gente, eu vou um rápido intervalo, daqui a pouco, né, a gente volta aí com a doutora Patrícia Andrade, daqui a pouquinho no nosso programa Tuca Júnior na TV, tá certo? É rapidinho. Obrigado mais uma vez, Orlando Júnior. E vamos aí, lembrando aqui do Empório da Ilha, para o doutor das carnes, é o nosso querido doutor Fioroto, tá com a sua loja aqui, né, na estrada de Pernambuco, 178, eu recomendo. Quer fazer churrasco? Não pensa duas vezes, vai lá ou liga pro Fioroto. Fioroto prepara tudo para você, do carvão ao melhor corte de carne, né, que é a picanha uruguaia, picanha argentina, né, contrafilé, ancho, entrecotê, tudo que você imaginar você tem aqui no Empório da Ilha, tá certo?
E também a nossa Pêndula Joalheiros e a Pêndula São Jorge, meu amigo Jorginho, aqui no Calçadão em Vicente Carvalho e no Guarujá Center Shopping. Tem a Pêndula São Jorge. E olha, a Pêndula São Jorge lembra para você, né? Joias, relógios, alianças, é com a Pêndula São Jorge. O nosso laboratório Itapema, meu amigo Celso Euclides, feliz aí com a renovação, né, do seu ISO de qualidade, né? E o laboratório Itapema lembra que está disponível, né, para o atendimento em Mongaguá, em Guarujá e também, né, na Bertioga, quase que não sai agora, né? Laboratório Itapema. E a OCM Contabilidade, abertura, manutenção contábil, conte sempre com os meus amigos da OCM Contabilidade, o Arthur, o Ronaldo, o Igor, pessoal bacana da OCM Contabilidade. Gente, é um rápido intervalo e já retorno. O programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de... Tu sabe que tem coisa que é só nossa, né? Médio e pão de cará, foto no leão de pedra e jogar tamborel na praia. A gente sabe o que é bom. E se o assunto é saúde, a gente também quer o melhor no atendimento e no preço. Clumed, os mais modernos hospitais no melhor plano de saúde. Quer assistir os clássicos exibidos pela ISTV onde e quando quiser? Assine agora ISTV Play, o maior acervo de filmes e séries que marcaram época. Acesse istvplay.com.br e assine agora. O primeiro mês é grátis. Não pode faltar máscara, distanciamento social, nem inteligência para usar água. Tome banhos curtos. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba ao lavar as mãos ou a louça. Use baldes para lavar o carro, quintal ou a calçada. A Sabesp trabalha para garantir água e saúde para todos. Faça a sua parte. No verão da consciência, use água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. E como eu disse, a nossa entrevista de hoje é com a doutora Patrícia Andrade, nossa especialista em Direito Trabalhista. Hoje, nossa convidada especial aqui no programa Tuca Júnior na TV. Nos honra muito, né, aqui com a sua presença, né, e entre as perguntas aí que nós estaremos fazendo, principalmente você que está trabalhando em home office, quais são os seus direitos, as suas obrigações, seus deveres, né? Vamos saber um pouquinho da doutora Patrícia. Tem muita gente reclamando e foi aquilo que eu falei. Você sofre um acidente dentro da sua casa, cozinhando, por exemplo, para você. É direito doméstico, né? Ou é acidente doméstico ou é acidente de trabalho? E entre esse e outras questões aí que a gente vai fazer, né, para a doutora Patrícia. Os benefícios, por exemplo,
né, que estão para retornar, você tem direito, você não tem, muita gente vai ter que devolver grana para o governo. Você sabia disso? A doutora Patrícia também vai explicar para você. E outros direitos trabalhistas, que a gente vai levantar algumas questões aqui para que você se elucide, tá certo? Deixa eu cumprimentar já a doutora Patrícia Andrade conosco. Doutora, para a gente prazer mais uma vez receber a senhora aqui. Tuca, o prazer é meu, é uma honra participar do teu programa, só tenho a te agradecer. Bom, o prazer é todo nosso e lembrando que a doutora Patrícia, você pode acompanhar algumas dicas da doutora Patrícia pelo Instagram, viu, gente? Ela tem a página dela lá, Patrícia Advogada, não é isso? Patrícia Andrade Advogada. Patrícia Andrade Advogada, com muitas dicas bem legais aí, dicas trabalhistas rápidas, e você vai poder ficar bem antenado. Aí você que é empregado doméstica, você que é do patronal também quer saber aí aonde pode tomar uma canetinha ou não, pode tomar uma multinha aí de repente, né? Tá tomando uma atitude contrária aí às leis trabalhistas. Aproveita, acompanha também, ou patronal ou você que é empregado, pelo Instagram, você pega lá, Patrícia Andrade Advogada, é isso? Isso. Então é @Patrícia, é isso que eu falo. Patrícia Andrade Advogada. A pesquisa é pelo @ não, é @Patrícia Andrade Advogada, é isso aí. E aí você vai ter um monte de dica trabalhista para você também. Toda semana a doutora sempre posta lá uma dica trabalhista para você. Isso quando não posta mais vezes, né? Gente, eu quero aproveitar aqui e falar aqui dos nossos apoiadores. Eu quero falar da Betel Hortifruti. Olha, que reforma linda, hein? Fala sério, a Betel é a primeira hortifruti da cidade. A verdadeira hortifruti da cidade é a Betel, tá? Ponto, né? E eu recomendo para você, gente. E agora o Carlos Henrique está à frente lá do negócio, né? O papai o Sidney fundou e o Carlos Henrique que está tocando, a Betel Hortifruti. E ele preparou uma surpresa enorme para você nessa nova reforma. Além daquele preço que já é justo, você vai ter grandes ofertas. A parte de padaria, açougue também, que foi criada dentro da Betel Hortifruti, parte de comida japonesa, vai ter um monte de coisa nova aí para você na nova Betel aqui da nossa Enseada. Em breve vou estar mostrando as imagens aí da Betel Hortifruti da Enseada, a nossa matriz, totalmente remodelada, reformada, prontinha para atender você. E se lembro sempre também da Betel aqui da Astúrias, é a nossa caçulinha, a Betel Express, o nosso gerentão, o Gabriel lá comandando aquela equipe de ouro, e você vai lá, gente, com a mesma qualidade, aquela oferta de frutas, verduras e legumes com procedência, com a certeza de que você realmente vai estar saboreando e consumindo um produto de altíssima qualidade por um preço bem justo, de verdade, aqui na nossa Betel Hortifruti. Lembrando, você mora aqui nos bairros, se não quiser ir presencialmente, entregamos para você. Faça seu pedido também pelo WhatsApp. Aproveito para falar também da Dracar Moda Masculina, o meu amigo Mário com promoções incríveis para o homem. Olha, quer vestir o seu homem, seu companheiro, seu amigo, olha, da cabeça aos pés, é isso mesmo. Desde o bonezinho, da gravata até o tênis, o sapatênis, o sapato social, aquele sapato cromado, tudo que você pensar para o homem, o homem social, o homem casual, tudo isso você encontra aqui na Dracar Moda Masculina, na Rua Amazonas, na Galeria Primari. E o Rei do Trigo, que é top, né, gente? O meu amigo Vitor, lá comandando aquela equipe sensacional, ao lado da mamãe lá, nossa matriarca lá, a dona Isilda, a esposa Camila, a irmã Fátima, comandando ao Rei do Trigo. Olha, e não esqueça, hein, Rei do Trigo com todos os protocolos de segurança sendo seguidos. Você chega lá, vai comprar o seu pãozinho, aquele bolo maravilhoso, aquela sobremesa top, para a sua refeição. Tudo isso aqui no Rei do Trigo. Lembrando que 11 horas tem self-service e somos, lógico, o rei do pãozinho na chapa com manteiga, né? Se a sua mulher não quer fazer o café para você, ou seu marido também não está contribuindo muito, vai tomar o café da manhã aqui na Rei do Trigo. Vai ser um prazer receber você, tá certo? Então vamos começar aqui, de fato, a nossa entrevista com a doutora Patrícia Andrade. Doutora, nós vimos aí o fim dos benefícios, né? No dia 31 de dezembro, o governo parou de pagar os benefícios para o cidadão brasileiro. E o que acarreta isso? Quais são os direitos e também quais são as obrigações daqueles que contraíram esse benefício, enfim, ou gozaram, por exemplo, as empresas que acabaram aí por também optar em colocar o seu funcionário nessa seguridade
que foi dada aí por esse plano, quais são os deveres e obrigações dos trabalhadores e dos empregadores agora com o fim do benefício oferecido pelo governo? Então, Tuca, através de um decreto, o governo reconheceu o estado de calamidade até 31 de dezembro. Então, a partir daí, as empresas não podem mais se utilizar da redução de jornada e nem da suspensão do contrato de trabalho. Com isso, os trabalhadores tiveram que retomar as suas atividades ou voltar para a sua jornada de trabalho normal. Porém, o empregador que se utilizou ou da suspensão ou da redução de jornada de salário, ele gerou uma estabilidade ao empregado. Assim, o empregado não pode ser dispensado por período igual de suspensão ou de redução. E se for dispensado, além das verbas rescisórias, ele vai ter que arcar com uma indenização por esse período de garantia de emprego. Então, sendo assim, os empregados têm que retornar, tiveram, já que retornar em janeiro, a sua jornada de trabalho normal ou a trabalhar normalmente. Agora, quando a senhora fala em indenização, essa indenização gira em torno de quanto, doutora? Porque normalmente a gente está falando de empresas que colocaram seus funcionários e a grande maioria deles são aqueles que ganham ou o salário mínimo ou pouco mais que o salário mínimo, no máximo 2 salários mínimos. Vamos colocar assim, a grande maioria está entre 1 e 2 salários mínimos. Quanto seria essa indenização caso o patrão resolva dispensá-lo antes do término da sua garantia de estabilidade? Então, caso o patrão resolva dispensar esse empregado que está em período de estabilidade, aí vai depender do período de redução, se foi de 25%, 50% ou 70%, ou se foi suspensão do contrato de trabalho. No caso de suspensão do contrato de trabalho, ele vai ter que receber o valor que ele iria receber se estivesse trabalhando naquele período. Já quando houve a redução de jornada de salário... A indenização é o salário do mês, praticamente, que ele recebe como indenização. Como indenização daquele período. Agora, quando houve redução de jornada de salário, tem a porcentagem. Se houve a redução de 25% até 49%, porque a lei fala de 25% até 50%, 50% do que ele viria a receber. Se foi mais de 70%, 100%. E se for entre 50% e 70%, 75% daquilo. Então, mas essa indenização, então ela não vai para o governo, vai sim para o trabalhador. Para o trabalhador. Porque a garantia é do empregado, de emprego. Entendo. Até um dos requisitos para a suspensão ou a redução é essa garantia de emprego do funcionário. Porque como eles estavam recebendo do governo, eu imaginei que fosse uma multa para o governo, mas não. Esse dinheiro vai para o trabalhador, porque, se não me falha a memória, esse trabalhador com o contrato suspenso, ele também teve uma redução no cálculo de férias e no cálculo de 13º, é isso, doutora? Sim, porque no cálculo do 13º, esse período que houve suspensão não contou, assim como para as férias. Então, esse período, vamos supor que se o funcionário ficou 60 dias, ele recebeu 2/12 a menos de 13º. E esse período também não vai ser computado para a aquisição das férias. Mas isso é computado, por exemplo, para a aposentadoria ou não também? Então, a suspensão, inclusive, o empregador não tem a obrigação de recolher o INSS, então não conta. A não ser que o empregado recolha, porque também tem essa opção do empregado que teve o contrato suspenso, fazer o recolhimento. O recolhimento particular dele, né? Aí ele pode fazer por esse na verdade, período. são 2 recolhimentos, né? A parte patronal e a do funcionário, não é isso? Sim, doutor? mesmo sendo 2 recolhimentos, quando o empregado está trabalhando normalmente, quem faz esse repasse é o empregador. Ele desconta do salário e ele que faz esse recolhimento. Só que com a suspensão do contrato, ele não era obrigado a fazer o recolhimento nem do INSS, nem do FGTS. Então, caso o empregado queira computar esse período, ele teria que ter feito o próprio recolhimento. Agora, doutora, até partindo aí desse princípio, o governo, se não me engano, deu já 200 dias? Não, o total foi de 240 dias. Então, a empresa que não se utilizou desses 240 dias, ele pode utilizar nesse momento,
né? Por exemplo, eu só utilizei 120 dias. Eu posso utilizar os 120 dias que foram dados pelo governo nesse exato momento ou não? Não pode? Não, porque a lei condiciona a flexibilização ao período reconhecido pelo decreto. E o decreto reconhece só até 31 de dezembro. Apesar da gente estar vivendo ainda um período de calamidade. A Covid está aí, tem a vacina, né, que acaba sendo uma luz, não só para erradicar a doença, mas também para os investidores. Acaba tendo um otimismo, né, dos investidores em si. Mas eles não podem prorrogar. A partir de janeiro, volta tudo ao normal. Ainda que não tenha utilizado todo o período. Entendo. E mesmo com a possibilidade de uma reedição do benefício, porque agora o Guedes lá conversando com o Lira, o novo presidente da Câmara dos Deputados, né, estão aí sinalizando com a possibilidade de, se sair a tal da reforma fiscal, eles teriam condições de retomar aí o pagamento dos benefícios e, consequentemente, estender isso aí ao patronal também, né, que poderia colocar mais uma vez o seu funcionário aí por conta do governo, vamos colocar dessa forma, né? Mesmo com a reedição, é impossível nesse você utilizar momento, sim. Aquilo que foi autorizado na primeira fase. Nesse momento, sim, porque condiciona ao período do decreto, a própria lei. A não ser que ele prorrogue, saia um novo decreto. Só se ele dizer que pode, né? Só sim, mas no momento não pode mais. Não Quem pode mais. utilizou, utilizou. Quem não utilizou, não utiliza mais. Bom, então, só para esclarecer, você que é trabalhador, que está me assistindo aí nesse momento, né, saiba disso. Se o teu patrão chegar e falar assim, olha, se ele te afastou do emprego, se ele for te mandar embora, você tem direito a receber. Se você ficou afastado aí sempre não foi redução de jornada, e sim afastamento total, ou seja, 100%, você tem direito a receber o valor do seu salário como indenização, inclusive. Além das indenizações normais, né, todas as multas, enfim, tudo aquilo que ele já pagaria regularmente, você ainda tem uma indenização que é o valor do seu salário mês, só para você saber. Agora, por exemplo, um funcionário está lá, aprontou, e o patrão falou, tá na rua, justa causa. E aí, como é que faz, doutor? Aí não tem direito à estabilidade, a essa indenização. Desde que ele consiga provar a justa causa, é isso? Sim. Em caso de justa causa ou pedido de demissão, não tem direito a essa indenização. É só para dispensa sem justa causa. Sem justa causa. Sim. Então, se o funcionário for regular, for bonzinho, né, bonzinho que eu digo, um bom profissional, né, cumpridor das suas obrigações, dos seus deveres, você não tem nada a temer. Agora, se você quiser dar um aplique, porque tem gente que... porque tem gente, infelizmente, tem gente que gosta, né, de arrumar uma desculpinha, né, para fazer com que o patrão te mande embora, né, infelizmente você não vai receber absolutamente nada. E agora parece que a Justiça do Trabalho começou a equilibrar um pouco a coisa, porque se você move uma ação trabalhista hoje, né, doutora, se a empresa perder, ela paga, mas se a empresa ganhar, o funcionário é que paga o valor, né, solicitado, é isso ou não? Não, não é bem assim, Tuca. Não? Com a reforma trabalhista, foi introduzido na Justiça do Trabalho a sucumbência do advogado. Então, supondo que o empregado entre com a ação e não consiga obter êxito, ele pode vir a ser condenado a pagar honorários ao advogado do empregador. Ah, do empregador, tá. Isso. Mas não é o valor da causa. Não. Aí é em cima do valor da causa, né? Mas entendi. Uma porcentagem. Se ele fizer porque tem muita gente que vai lá e inventa lá um monte de situação, mas aí coloca uma causa lá de 2, 3 milhões. Estou dando um exemplo, né, gente? Sim. 2, 3 milhões, saiba que você vai ter que pagar 10% de sucumbência, né, para o advogado do patronal, se ele ganhar. Isso aí, se fosse R$1 milhão, um exemplo, né? Daria 200 mil, daria 100 mil reais de sucumbência, não é isso, doutora? Então, só para você saber que agora você paga também, né, caso você perca a ação movida contra o patronal. Mas já é algo justo, né? Pelo menos assumir aí o honorário de quem trabalhou e defendeu aí a causa patronal, né? Gente, a César o que é de César, o que é seu trabalhador, né? O que é de direito seu, que seja seu. O que é do patrão também, né? Ele também tem seus direitos também, não é só obrigação, não. Doutora, tem outras coisas que a gente gostaria de saber, ainda voltando para o home office, o que é de direito do trabalhador
que foi guindado a trabalhar em home office? Então, Tuca, com a pandemia, a maioria das empresas colocaram os seus trabalhadores no sistema de home office. Acho que assim, acho não, por uma pesquisa que foi feita, me parece que 43% das empresas colocaram seus trabalhadores em home office. Os direitos do trabalhador são os mesmos de como se ele estivesse trabalhando na empresa, não altera. Assim, com relação ao vale transporte, porque ele não vai utilizar, então ele não vai ter esse direito. Mas os demais direitos, se ele tiver direito à cesta básica, plano de saúde, continua sendo devido. Os direitos, então, são os mesmos. Agora, o que também é quanto ao controle de jornada, já que não é possível, mas se comprovar que houve um controle ostensivo da jornada de trabalho desse empregado, ele terá sim direito às horas extras. Ah, e como é que eu faço isso, doutora? Se eu ligo uma câmera lá e fico me filmando lá, por exemplo, né, durante todo o meu expediente, se eu passar, aquilo ali vai servir como prova? Só estou dando um exemplo, né? Então, em regra... O sistema, por exemplo, meu de segurança de câmera, e eu estou ali debaixo do meu sistema de câmera, que fica me filmando 24 horas por dia, aquilo ali vai servir como prova de que, olha, eu comecei a trabalhar às 8 horas da manhã e deveria ter parado às 5 da tarde, não parei, né? E fui até às 19, eu posso cobrar isso futuramente? Então, em regra, o trabalhador em home office não tem direito às horas extras. Mas, como sabemos, hoje tem aplicativos, às vezes quando o empregado vai logar no próprio computador, então tem como o empregador fazer esse controle. Então, se o empregador fizer o controle da jornada, o empregado terá sim direito às horas extras, desde que efetuadas, né, e comprovadas. Mas normalmente, por exemplo, quando a gente está numa jornada regular de trabalho, né, se eu não me engano, a legislação também nos permite uma parada estratégica, né, de 15 minutos, né, para tomar um café, esticar a perna ou algo parecido, né, nesse sentido. E eu em home office, o que eu faço? Então, em home office, Tuca, não tem como o empregador fiscalizar se o empregado... Mas o meu direito continua. Os seus direitos continuam todos. Todos os direitos do empregado, ele estando na empresa ou em home office, permanecem. Com exceção do vale transporte, como eu te falei, porque ele não vai utilizar do transporte. Entendi, mas o plano de saúde dele, sim, enfim, tudo aquilo que foi acordado no contrato de trabalho, ele permanece. Até uma pesquisa foi feita, Tuca, e o trabalhador em home office, ele tem trabalhado mais, em média de 1h30. Porque ele está ali, aí vai trabalhando, não para, não quer deixar o serviço para amanhã. Não quer deixar, não que o empregador exija, mas o próprio funcionário acaba trabalhando um pouco mais. Então, mas o que eu devo alertar é para que tomem cuidado pela saúde mental. Porque muitas vezes a pandemia por si só já trouxe insegurança, já trouxe o medo, né, o temor de perder o emprego. Então, muitas vezes o empregado quer trabalhar mais, quer demonstrar serviço, mas que tome cuidado, porque a saúde mental é muito importante. E é uma das maiores causas de afastamento do emprego, é depressão, é síndrome de burnout. Lembrando também que o empregador deve orientar e manter condições de ergonomia para esse trabalhador em home office, que é muito importante, porque ele pode ter problema de coluna, pode ter LER, e isso não vai isentar o empregador da responsabilidade em casos de doenças ocupacionais. Tá certo. Doutor, agora vamos partir aqui para algumas outras perguntas, né? E a senhora acabou até publicando aqui no seu Instagram, né, perguntando aqui, sábado é dia útil para pagamento de salário, né? E eu estendo isso para, por exemplo, o carnaval. E o carnaval, ele acabou me gerando uma dúvida muito grande, na minha cabeça pelo menos, né, do seguinte: como todo mundo imaginava que o carnaval fosse, né, um feriado regulamentado, e que se fosse regulamentado pelo governo federal, né, perdão, pelo Congresso Nacional. E essa regulamentação, ela não é nacional, né? Agora viu-se que esse feriado existe, mas ele nunca foi regulamentado a nível nacional. E todo mundo coloca o carnaval, a terça-feira, né, no caso, como o carnaval, e coloca como feriado nacional. E eu imagino que muitas empresas devam ter obrigado no passado
funcionários a trabalhar nesse dia e assim receber em dobro, né? O dia é pago dobrado. Como é que fica essa situação? Agora pesquisa no Google e o Google diz que o Carnaval ele não é um feriado nacional. Nunca foi regulamentado pelo Congresso Nacional. Como é que faz, doutora? O Dória está certo ao dizer que, olha, não vou dar nenhum ponto facultativo no Carnaval, né? E o Carnaval, que seria feriado mesmo, na terça-feira de Carnaval, que seria o dia do feriado nacional, não vai acontecer. Está certo o Dória? E o empregador que pagou no passado, ele estava correto de pagar como um dia, como um feriado, né? Vamos colocar dessa forma, se o feriado não foi regulamentado de forma nacional? Então, Tuca, quanto à sua primeira pergunta, sábado sim é dia útil para efeito de pagamento de salário. A nossa legislação trabalhista reconhece. Então, se o empregador, se o quinto dia útil for um sábado e o empregador não tiver condições de pagar naquele dia, ele deve antecipar o pagamento para sexta-feira. Para sexta-feira. Sim. Quanto ao Carnaval, que é tão esperado por todos, apesar da pandemia, as pessoas ainda esperam pelo feriado. Carnaval não é feriado nacional. A não ser que alguns estados, como acho que o Rio de Janeiro, salvo engano, por talvez lei, na Bahia, né? Talvez na Bahia, por lei estadual, aí se for considerado no local como feriado e o trabalhador nesse dia trabalhar, ele tem sim direito ou ao pagamento em dobro ou uma folga compensatória. Mas nos locais onde não é feriado, ele tem que trabalhar normalmente. Como sabemos, é ponto facultativo e o Dória está correto nesse sentido, eu tenho que concordar com ele. E se a empresa, como é ponto facultativo, nesse dia não quiser abrir, aí uma faculdade ela pode dar folga a seu empregado e pagar normalmente, né, o mês, não pode haver desconto desse dia, porque foi uma liberalidade da empresa não funcionar nesses dias. Ou ela também pode fazer um acordo com esse funcionário, não vamos trabalhar esse dia, mas a gente compensa essas horas não trabalhadas em outros dias. Mas, respondendo a sua pergunta, não é feriado, quem trabalhar não tem direito a receber em dobro. E agora, por exemplo, o expediente no sábado, obrigatoriamente tem que ser das 8 ao meio-dia, ou seja, meio expediente ou não? O expediente é o regular, né? Quando falamos no sábado é das 8 às 6 da tarde. Então, a jornada de trabalho, pela nossa Constituição e pela CLT, ela é de 8 horas diária e 44 semanais. Mas o empregado e o empregador pode fazer um acordo, podendo trabalhar, por exemplo, de segunda a sábado, 7 horas por dia, ou compensar essas horas para não trabalhar sábado, trabalhar 1 hora a mais durante a semana, em 4 dias. Isso vai depender do empregado e do empregador. Não, a regra é 8 horas diárias e 44 semanais. Lembrando também que tem outras jornadas, como 12 por 36, 6 por 1, aí vai depender do que foi acordado. Mas a jornada máxima é de 8 horas diárias e 44 semanais. Tá certo. Um outro questionamento que eu achei muito interessante, que a senhora acabou por postar aqui, doutora Patrícia, na sua página aqui do Instagram, lembrando, a Patrícia Andrade Advogado, coloca lá, @Patrícia Andrade Advogado, que você vai achar a página da doutora Patrícia, né? E a senhora colocou aqui, demissão por justa causa no aviso prévio é possível, né? Ou seja, o emprego, você já foi mandado embora, né? Aí o cara acha que estou no aviso prévio, vou aprontar, vou começar a sacanear o patrão, né? Ou de repente, falar, agora eu posso tudo, né? Fui mandado embora mesmo, né? Mas ele ainda está sei lá, ou no início ou na metade, enfim, não completou a sua. Ele pode ser mandado embora por justa causa, por desvio de conduta ou algo parecido ou não? Sim. Sim? Pode? Sim, pode. Sabe por quê, Tuca? Quando o empregado está em aviso prévio, a relação de trabalho ainda não se extinguiu. Continua. Continua. Podendo, inclusive, esse empregador voltar atrás, falar, vamos esquecer esse aviso prévio, você volta a trabalhar, desde que também o empregado concorde. Então, se o empregado praticar alguma irregularidade durante o período de aviso prévio, ele pode ser, sim, revertido essa demissão sem justa causa para justa causa.
E aí ele não vai ter alguns direitos, como seguro-desemprego, levantamento do fundo de garantia, a multa de 40% do FGTS, ao aviso prévio. E se ele parar de trabalhar, por exemplo, alguns dias, esses dias não trabalhados serão descontados do seu aviso prévio. Tá certo. Então, cuidado, não é porque você está de aviso prévio que você não tem que cumprir com as suas obrigações. O contrato continua. Tá bom, e olha, gente, eu tô recomendando para vocês a página aí da doutora Patrícia, né, aí no Instagram, para você tirar outras dúvidas ou manter contato com ela. Se tiver alguma dúvida que você tiver, é só você procurar ela no Instagram, é Patrícia Andrade Advogada, né, e você vai localizar ela com facilidade, né, e ali você tem várias dicas aí que ela publica toda semana, várias dicas trabalhistas para você, tá bom? E o melhor, né? Não tá pagando nem a consulta para a doutora, né? Tu tá economizando, hein? E qualquer dúvida que você tenha mais, é só passar aí uma mensagem aí para ela, tá certo? Doutora, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua cooperação, esclarecendo bastante aí os nossos telespectadores. E desejar para a senhora, acho que é o primeiro programa do ano, não, né? Primeira vez. É o primeiro do ano, então desejar para a senhora um 2021 maravilhoso. Para nós, Tuca, eu que agradeço pelo convite, é sempre uma honra estar aqui no seu programa. E assim, eu penso, Tuca, que o conhecimento liberta. E é uma missão, eu tenho hoje de levar conhecimento às pessoas como missão mesmo, e aí estou desempenhando dentro disso. Tá certo, ó, então liberte-se, né? Vá conhecer um pouquinho mais aqui com a doutora Patrícia Andrade, advogada. É só você entrar no Instagram, né, e acompanhar todas as dicas da doutora, tá certo? Deixa eu mandar um abraço aqui pro doutor Eliseu, que aniversariou, completou mais um aninho de vida. Todo felizão, né, doutor Eliseu? Ele falou, Tuca Júnior, ano que vem, já acabando a pandemia, vai ter churrasco, pode ficar tranquilo. Você não vai ser convidado, mas vai ter churrasco. Brincadeira. Gente, a todos vocês, obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus.